ter uma limpa. O doutor Francisco Mesquita me recebeu. Fizemos a gravação aqui pela TV só Câmara. visitar mesmo. Gostou das instalações? Eu já sou velho. Eu já escrevi profissionalmente para o Estadão. Lá no. Você não tinha nascido ainda, 95. Ah, não, já tinha há muito tempo já. Vamos lá, Jorge. Só pergunta fácil hoje, Vamos por lá, favor. ministro. Ministro, eu queria perguntar sobre o programa de governo. O senhor já começou a esboçar as linhas gerais do seu programa. O que a gente já pode ter adiantado do seu programa de governo? Eu quero começar a provocar uma discussão sobre essas grandes linhas que já estão esboçadas a partir dos princípios do mês de maio. Vou usar a internet, tenho mais de 500 pessoas trabalhando sob a coordenação do professor Nelson Marconi em São Paulo. As pessoas são do Brasil inteiro, mas a concentração funcional é em São Paulo. E o professor Mauro Benevides Filho e o professor Roberto Mangabeira, que também está vindo já definitivamente para o Brasil, depois de encerrar seu ciclo de cursos em Harvard. E nós vamos começar a discutir. As primeiras grandes questões serão a diretriz macroeconômica básica do país. Em seguida vamos formular provocações ainda para receber a crítica, as sugestões, para que a gente não faça um plano tecnocrático de cima para baixo e que ele venha já com o reforço de uma crítica que corrija os erros, as imprudências, porque nós estamos com vontade de botar a mão nos vesperos todos. Vamos meter a mão na história da segurança pública. Achamos que o convencional não vai resolver o problema trágico de que o Brasil hoje é um país impotente diante da escalada de violência, especialmente do crime organizado e do narcotráfico. Vou discutir com muito detalhe a educação, que é um tema que me é muito caro. Eu venho do Ceará, onde 77 das 100 melhores escolas básicas do Brasil existem hoje, onde venho do Sobral, que é a cidade que tem o melhor IDEB do país. Portanto, achamos que é uma experiência que já está demonstrada, massificada, que pode ser melhorada pela crítica da nação brasileira. Toda uma revisão dos conceitos e fundamentos do SUS, que achamos uma ideia generosa, que tem que ser mantida, mas é agora a hora de dar um pulo na questão do gerenciamento para que a gente legitime a disputa por um modelo novo que supere o subfinanciamento, especialmente distribuição de remédios, exames especializados e nos leitos hospitalares das cirurgias eletivas, sem deixar de considerar algumas questões ainda de reparo e emergência que são graves em alguns lugares do país. Enfim, o que eu quero demonstrar por agora é que sim, os primeiros rabiscos estão prontos e aí, em princípio de maio, nós vamos botar na internet, receber uma crítica, um reparo e vamos voltar para a prancheta para readaptá-los até que a gente chegue em junho e eu pretendo apresentar um projeto completo, um projeto nacional de desenvolvimento completo para o Brasil. O senhor falou do vespeiro da segurança pública. Se o senhor for eleito, pretende manter esse Ministério Extraordinário da Segurança Pública ou acha que não é necessário uma estrutura nova para isso? Não, é necessário, já vinha postulando há algum tempo isso, mas evidentemente ele não precisa rivalizar da forma oportunista como foi feito com o Ministério da Justiça. Institucionalidade aqui é só o seguinte, é preciso trazer o tema da segurança à centralidade da política pública nacional, que não há. O próprio fato de você, sem planejamento, sem orçamento, e ocupar o Rio de Janeiro, que é o 10º lugar em matéria de indicador de homicídio por 100 mil habitantes, é só puro e raso oportunismo político, demagogia, não é? Que como está se revelando já. É evidente que isso corresponde a uma súplica popular, e os políticos, especialmente os demagogos, são muito sensíveis para entender essas súplicas populares e em curtíssimos prazos fazer esses adjetivos, esses movimentos simbólicos, para parecer que estão de verdade preocupados com o assunto. Isso tudo revela o oposto. É preciso criar um sistema nacional de segurança, o Congresso Nacional acabou de dar um passo nessa direção, mas criou um sistema nacional de segurança, de novo, adjetivo. É preciso criá-lo de forma substantiva. O que quer dizer isso? Nós temos que hierarquizar todo o aparato de segurança a partir das guardas civis municipais e ir resolvendo com a sociedade brasileira. Serão armadas, não serão armadas, serão armas de dissuasão apenas, ou de não letais, ou avançarão para um treinamento mais sofisticado. Isso são as grandes questões que estão sendo discutidas e nós vamos botar isso tudo para a população nos ajudar a pensar. Deixa eu seguir. O que você quer que fique claro? Não, é que eu não tinha entendido o seguinte. O senhor, de uma certa forma, manteria os dois ministérios separados? Ou isso não é relevante. Para não rivalizar. Isso não é relevante. O meu governo terá um Ministério da Segurança Pública. Tá bom. Haverá um Ministério da Segurança Pública despachando diretamente comigo. Eu não sei. É isso que eu quero lhe dizer. Faz sentido manter o Ministério da Justiça? Qual é a funcionalidade? Ou é um Ministério de Segurança Pública e Justiça, ou Ministério de Justiça e Segurança Pública? Porque nós temos também que ter clareza de que nós precisamos economizar ao máximo. E confusão institucional não tem nada a ver com realmente a abordagem do problema. Então a hierarquização do sistema passa por uma definição se faz ainda sentido ter duas polícias,
uma que vai ao local da violência, que é a polícia militar, que não tem capacitação nem treinamento para formar culpa e que, chegando com a culpa mal formada ou com o desenho jurídico de uma formação de culpa apta a obter uma boa condenação pelo judiciário, morre a eficiência dela numa audiência de custódia, onde o juiz corretamente está obrigado a apurar as formalidades dessa prisão, enquanto há uma outra polícia que detém o monopólio da investigação e da formação dessa culpa, que são as polícias civis. É preciso discutir isso. Adiante, nós temos uma questão de Polícia Federal com um efetivo muito baixo, vou ampliar pesadamente, e a direção da ampliação disso é na direção de inteligência, de tecnologia. Não é aparato que vai resolver esse problema. Nós precisamos criar um grande sistema nacional de inteligência e contra-inteligência que comece lá na base com as guardas municipais, que podem começar a alimentar um sistema, e termine fazendo a fusão e a leitura correta, portanto, inteligência e contra-inteligência, dos serviços de inteligência federais, especialmente das Forças Armadas. O foco aqui é transformar em federal a tarefa da investigação até a segregação penitenciária dos crimes que nós vamos elencar: narcotráfico, facção criminosa, crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro, para dar alguns exemplos. Ministro, a gente tem mais duas. Existem críticas em relação à qualidade do Congresso Nacional. O seu irmão uma vez foi lá, fez um discurso muito contundente e, pelo andar da carruagem, os partidos vão destinar a maior parte dos recursos para a reeleição desse pessoal que está aqui. O senhor, se eleito, como é que vai governar com esse Congresso? Veja, primeiro nós precisamos entender que a disfuncionalidade do presidencialismo não depende da habilidade política do Chico, do Mané ou da Rosa. Por quê? Porque nós desenhamos, copiamos dos americanos, um sistema em que um órgão tem o monopólio do desenho institucional do país, que é o Congresso, e não tem nenhuma responsabilidade com a saúde da economia, nem com a sanidade dos negócios, a regularidade dos negócios do Estado e do serviço público. Portanto, não ter susto com isso é já entender que você tem que assumir o governo com essa lógica de impasse dada. E eu tenho me dado a trabalhar como superar essa lógica de impasse, estudando a realidade brasileira com a minha experiência. Ex-prefeito, ex-governador, ex-ministro da Fazenda, ex-ministro da Integração, deputado estadual de oposição, deputado estadual líder de governo, deputado federal mais votado do país. Talvez o único com esse treinamento, que possa olhar essas coisas com certa segurança, seja eu, não por mérito meu, mas por uma certa desmonte da estrutura dirigente do Brasil. Só um minuto, eu estou respondendo a sua colega. Eu vou responder a ela aqui, que essa é uma questão central e muito séria. Então, são 4 questões. A primeira, propor antes, evitar a tentação do deixa que eu chuto, que é uma mania dos políticos sul-americanos e brasileiros. Então você não ajuiza com o povo o que você pretende fazer. Você vai lá só, manda para eu lá, que está tudo errado, se eu for lá, o paraíso vai descer na terra. Isso aqui agrava e eu pretendo inverter. Eu vou apresentar, como na pergunta anterior, uma proposta que ela será criticada, combatida, e se eu escapar junto com a proposta, eu chego muito mais forte do que um mero candidato que ganhou as eleições. Quem ganhou a eleição, nesse caso, será uma proposta, uma ideia, um projeto. Segundo, do general Dutra até hoje, 100% dos presidentes eleitos foram eleitos com minoria no Congresso. Portanto, essa é a regra da vida federativa e multipartidária brasileira. E eles tiveram, apesar disso, poderes imperiais nos 6 primeiros meses ao ano. Portanto, a segunda grande questão é propor na primeira hora. O tempo da reforma são os 6 primeiros meses e eu vou fazer isso nos 6 primeiros meses. Terceiro, em toda tragédia tem um lado bom. E o lado bom da tragédia brasileira hoje é que o pacto federativo está rasgado. Mais da metade dos municípios quebrados, mais da metade dos estados brasileiros quebrados e a outra metade indo para quebrar também, por essa política estúpida, ruinosa que tem nos administrado ao longo dos últimos anos. Portanto, você fazer uma grande negociação, especialmente ao redor do saneamento fiscal do país, com os governadores e prefeitos, também demonstra no passado brasileiro que são momentos de reforma importante que o país consegue. 3 providências. De tudo não funcionando, precisamos mandar plebiscito e referendo essas reformas, diretamente votado pelo povo.